Salve, salve, meus queridos alunos e alunas do canal DS Matemática. Estamos hoje com mais uma videoaula e hoje nós iremos falar do tema como calcular de forma simples o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Tá bom? Então esses ângulos eles são conhecidos como ângulos notáveis, porque em várias questões de trigonometria, envolvendo, por exemplo, o triângulo retângulo, nós encontramos diversas questões, diversas vezes a utilização desses ângulos. Por isso eles recebem esse nome de ângulos notáveis, tá bom? Então esses ângulos são 30, 45 e 60 graus. Tá bom? Então nós vamos fazer agora a demonstração e calcular o valor do seno, cosseno e tangente desses três ângulos. Então, o primeiro passo aqui nós vamos calcular o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30 graus e 60 graus. Ok? Então, para isso, nós iremos utilizar um triângulo equilátero. Então, para isso, nós iremos aqui desenhar um triângulo equilátero. Então, vamos criar aqui um triângulo equilátero ABC. Certo? Eu vou traçar aqui a altura desse triângulo. Então, vamos dizer que a medida do lado desse triângulo é L. Tá? Então, observe que essa altura aqui, essa altura eu vou chamar aqui de H, essa reta AH, ela divide o lado BC bem no ponto médio. Portanto, essa reta H ela é a mediana do lado BC. Então, nós temos aqui no triângulo equilátero três ângulos de medida 60 graus. 60 graus aqui. Aqui e aqui, tá bom? Então nós temos aí as características, o lado do triângulo mede L, tá bom? Os três lados de medida L. A reta AH é a mediana do lado BC, ou seja, divide o lado BC em duas partes iguais. Então esse pedacinho de H até C, ele tem a medida L sobre 2. Da mesma forma que de B até H tem a medida L sobre 2. E aqui eu vou chamar a altura de H. E essa reta AH também ela é uma bissetriz do ângulo de 60 graus. Ela vai dividir o ângulo de 60 graus bem ao meio. Então esse ângulozinho aqui vai ser de 30 graus. Tá? Esse ângulozinho aqui. Então vamos separar aqui o triângulo retângulo AHC. Então nós temos aqui a altura, aqui o lado L e aqui o lado L sobre 2. E aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. E aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Então o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é utilizar o teorema de Pitágoras para calcular o valor da altura do triângulo, tá bom? Então nós vamos usar aqui o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, nós vamos ter o seguinte, para calcular a altura, nós vamos ter que a hipotenusa mede L e os catetos são H e L sobre 2. Então, nós vamos ter o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. São os catetos, altura, ao quadrado, mais L sobre 2 elevado ao quadrado. Então, isolando o H aqui, eu vou ter que H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos. Aqui vai ficar L ao quadrado
sobre 4. Então isso implica que a altura vai ser igual, a altura ao quadrado vai ser igual. Aqui eu tenho 4 vezes 1L ao quadrado dá 4L ao quadrado. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, eu vou encontrar 3L ao quadrado sobre 4. Então isso implica que eu vou ter o seguinte, que a altura vai ser igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Isso implica que a altura vai ser igual a L, o L vai sair porque tem um expoente igual ao índice, a raiz de 3 vai ficar, raiz quadrada de 4 é 2. Então, a altura do triângulo, ela é calculada como? Vai ficar sendo a medida do lado multiplicado pela raiz quadrada de 3 dividido por 2. L, raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o primeiro passo, é calcular a altura do triângulo equilátero. Agora vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Então, reescrevendo aqui, redesenhando o triângulo, nós temos o seguinte. É o triângulo HC. HC. Então, a altura ficou sendo quem? A altura a gente concluiu lá no slide passado que a altura é dada por L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a altura agora vai ser L raiz quadrada de 3 sobre 2. E esse lado aqui mede L sobre 2. E a hipotenusa mede L, que é o lado do triângulo. E aqui nós tínhamos os ângulos de 30 graus e 60 graus. Bom, vamos ao cálculo do seno, cosseno e tangente de 30 graus. Seno, cosseno e tangente de 30 graus. Então, para calcular o seno de 30 graus, então vamos analisar em relação ao ângulo de 30 graus. Então, em relação ao ângulo de 30 graus, nós temos que a hipotenusa é L, é o lado AC, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é o lado HC, e o adjacente é o lado AH, que mede L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, sabemos das razões trigonométricas que o seno é o quê? É a razão entre a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ficar L sobre 2 dividido por L. L sobre 2 dividido por L. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, isso aqui eu vou ter. E o seno de 30 graus é igual. Aí eu vou ter divisão de fração. Primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, eu posso eliminar aqui o L com L. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Okay? Então, o seno de 30 graus, 1 sobre 2. Agora, o seno, desculpa. Então, agora o cosseno de 30 graus. Então, pela razão trigonométrica, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, fica L raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido por L sobre 2. Posso eliminar o 2 com 2. Vai ficar L raiz quadrada de 3 sobre L.
corrigir aqui. Então, para calcular o cosseno de 30 graus, nós vamos dividir a medida do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus pela hipotenusa. Então, vai ficar L raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa que mede L. Então, eu tenho aqui uma divisão de fração. Então, a primeira fração vezes o inverso da segunda. Eu posso eliminar o L com L, vai gerar a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos para a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus. Então, para calcular a tangente, sabemos que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, vamos dividir aqui. Então, vai ser L sobre 2 dividido por L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, isso implica que a tangente de 30 graus é igual. Então, L sobre 2 vezes o inverso, a primeira fração vezes o inverso da segunda, dividido por 2 sobre L raiz quadrada de 3. Então, posso eliminar aqui o L com L, o 2 com 2, vai sobrar 1 sobre raiz quadrada de 3. Bom, aqui nós vamos fazer o processo de racionalização do denominador, multiplicando o numerador pela raiz quadrada de 3 e o denominador pela raiz quadrada de 3. Então, isso aqui vai ser igual 1 vezes a raiz quadrada de 3 dá a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 dá 3. Então, tenho aí o seno de 30 graus, 1 sobre 2, cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2, e a tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Ok, pessoal? Bom, agora nós vamos para o ângulo de 60 graus. Nós vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de 60 graus. Então, esse aqui são os passos para calcular o de 30 graus. Agora vamos para o de 60 graus. Bom, pessoal, agora vamos calcular o seno, cosseno e a tangente do ângulo agora de 60 graus. Então, vamos para o seno. Seno de 60 graus. Isso aqui vai ser igual. Então, analisando agora o triângulo pela ótica do ângulo de 60 graus, o cateto oposto é a raiz quadrada de 3 sobre L, raiz de 3 sobre 2. O adjacente é L sobre 2 e a hipotenusa é o lado L. Tá bom? Então, agora o cateto oposto ao ângulo de 60, que eu vou analisar agora, é o lado AH, e o adjacente é HC, e a hipotenusa continua sendo o lado AC. Então, o seno de 60 graus. Então, pela definição do seno de um ângulo, é a razão entre a medida do cateto oposto pela hipotenusa. Então, vai ficar L raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido por L. Isso aqui implica que o seno de 60 graus é igual. Então, vamos pegar aqui a primeira divisão de fração. Primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso de L sobre 1. O inverso de L sobre 1 é 1 sobre L. Então, eu posso eliminar o L com L. Isso aqui vai sobrar raiz de 3 sobre 2. Então, tá aí. O seno de 60 graus, comprovado, é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 60 graus é igual. Então, o cosseno ele é a razão entre quem? Entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, ficará L sobre 2 dividido por L.
Então, divisão de fração. Primeira fração, qual é o inverso de L sobre 1? É 1 sobre L. Então, posso eliminar aqui o L com L, vai sobrar 1 sobre 2. Tá bom? E por último, a tangente de 60 graus. Tangente, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. L raiz de 3 sobre 2, dividido por L sobre 2. Isso implica que a tangente de 60 graus é igual. Posso logo eliminar aqui o L, o 2 com 2, e o L com L sem problema. Sobra o quê? Raiz quadrada de 3. Tá aí, a tangente de 60 graus é a raiz quadrada de 3. Então foi comprovado aqui, pessoal, o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Tá? Então, para fazer essa apresentação aqui, nós utilizamos um ângulo. Para fazer essa apresentação, utilizamos um triângulo equilátero de lado L. Tá bom? Bom, agora vamos para o cálculo do seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Bom, para fazer essa demonstração, nós iremos utilizar agora um quadrado de lado L. Bom, vamos aqui A, B, C, D. Vamos traçar a diagonal desse quadrado aqui. Aqui vou chamar de D, D minúsculo, que é a sua diagonal. Então essa diagonal aqui, ela divide esse ângulo de 90 graus bem ao meio. Então aqui fica um ângulo de 45 graus. E aqui também fica um ângulo de 45 graus. Tá bom? Então, vamos separar agora esse triângulo BCD. Estou separando o triângulo BCD. Então, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Aqui eu tenho uma diagonal e aqui eu tenho um lado L e L. Então, novamente, nós vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras para calcular o valor da diagonal. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho a hipotenusa é D e os catetos são L e L. Então, a diagonal ao quadrado é igual a medida do lado ao quadrado mais a medida do outro lado ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, dá 2L ao quadrado. Então, isso implica que a diagonal ela é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Então, isso implica concluir aqui que a diagonal ela é calculada como o 2 fica dentro do raiz, sai o L, fica L raiz quadrada de 2. Então, o valor desse D aqui é L raiz quadrada de 2. Pois bem, agora então nós vamos pegar esse triângulozinho aqui e calcular o seno, cosseno e tangente de 45 graus utilizando ele. B, C, D. Aqui um ângulo de 45 graus. Aqui a diagonal que mede L raiz quadrada de 2. Aqui eu tenho um lado L e um lado L. Vamos agora calcular. Seno de 45 graus é igual. Então, das razões trigonométricas, nós sabemos que para calcular o seno, nós dividimos o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. Então, vai ficar L dividido por L raiz quadrada de 2.
Então, o seno de 45 graus é igual a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, posso eliminar o L com L, sobra 1 raiz de 2. Isso aqui eu vou racionalizar o numerador, o denominador, vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 2, para fazer a racionalização. Então, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. A raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 dá 2. E 1 vezes a raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2. Então está aqui, o seno de 45 graus é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é igual. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, cateto adjacente mede L, e a hipotenusa é L raiz quadrada de 2. Se percebermos aqui, nós vamos ter que fazer o mesmo cálculo, né? Então, como já foi feito, a fração é a mesma, como já foi feito aqui, então isso aqui vai ser a raiz quadrada de 2 sobre 2 também. Portanto, o cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. E por último, a tangente de 45 graus. É a razão entre o cateto oposto e adjacente. O oposto mede L e o adjacente mede L. L dividido por L dá 1. Portanto, a tangente de 45 graus vale 1. Então vamos concluir aqui agora a tabela com os valores. Tá? Seno de 30 graus, 1 sobre 2. Seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Aí aqui tem a tangente de 30 graus. Raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus vale 1. E a tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3. Então, pessoal, essa era a dica que eu tinha hoje para vocês. Então, deixe aí o seu comentário sobre a videoaula, o que você achou da videoaula, tá? Para eu poder responder e tirar as dúvidas de vocês, tá? Logo em seguida, você pode clicar em gostei, tá bom? Abaixo do vídeo aí, no símbolozinho de gostei do vídeo, para estar ajudando o canal. E se inscrevam, se você ainda não é um aluno inscrito no canal, compartilhe com seus amigos essas informações, tá? Para que o canal possa estar crescendo. Então, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima videoaula. Bons estudos!